Olá, meu nome é Francisco de Assis, mais conhecido como Assis, e tenho um novo canal conhecido, chamado, melhor dizendo, Cantinho dos Assombros. Este é um canal que eu criei apenas para relatos, correto? Então vamos ao primeiro relato, ao que eu recebi, portanto, ao qual vou narrar. Portanto, hoje vou narrar um relato muitíssimo enigmático e até duvidoso para quem ouvir, mas que foi real, pelo menos segundo quem me enviou este relato. É do senhor oculto, pois prefere não dizer o nome. Ele é do estado do Amazonas e no interior do estado. Eu me sinto muito honrado em receber esse relato. É um velho conhecido da família que ora passara por lá quando fora passear alguns anos atrás. Ele consentiu em enviar este relato por insistência dos meus familiares. Vou colocar o título do relato como Cidade João, ou Cidade de João. Depois vocês vão entender por que eu coloquei esse título. Então vamos lá. Esse episódio aconteceu com a minha avó, e coloco nomes fictícios. O nome da minha avó era Januária e o nome da minha mãe Florência. Isso quer dizer que esses nomes não são reais, são nomes que ele inventou, correto? Os nomes da avó e da mãe dele eram outros. Portanto, ele criou esse para facilitar, porque ele não quer envolver nem mesmo o nome dele, muito menos da família. Está bom? Então vamos prosseguir. Não me recordo a época que isso aconteceu, pois quando a minha mãe sempre me contava, ainda era garoto entre 8 a 10 anos, e eu ficava muito encantado com as histórias que ela contava. Ressalto que este acontecimento ocorreu na cidade de Manicoré, estado do Amazonas. Nesta época, minha mãe tinha por volta de 7 anos, ela presenciou algo além da imaginação, ou algo surreal, assim dizer. Ocorreu o seguinte, que minha mãe estava muito doente e minha avó não sabia o que fazer. A única coisa que veio na mente dela era levá-la a uma benzedeira. E assim ela fez. E já era tarde da noite quando ela chegou na casa dessa benzedeira. A casa dela era palafita, feita de palafita, toda de madeira. Ela deitava em uma rede como a maioria dos amazonenses daquela época deitavam. E alguns ainda fazem, principalmente os ribeirinhos ou garimpeiros nos dias de hoje, assim diz ele. E ao chegar lá, na casa da benzedeira, ela ainda estava deitada, ela ainda deitada e com a porta da casa dela, que só tinha entrada. Vamos repetir aqui porque me atrapalhei. E ao chegar lá na casa da benzedeira, ela ainda deitada e com a porta fechada da casa dela, que só tinha uma entrada, gritou para minha avó entrar com a sua filha, que era minha mãe. Mesmo sem, cadê onde está a palavra aqui? Mesmo sem ver essa minha avó, mesmo sem ver se minha avó estava acompanhada de uma criança, e o mais interessante é que ela disse antes mesmo da minha avó adentrar a casa, o que minha mãe tinha. É um pouco complicado por causa da visão e a letra aqui é complicada também, mas estou me esforçando o máximo, tá bom? Primeira vez que estou fazendo narração, imagina, né? Eu vou até repetir este trecho aqui, né, que ficou embaraçado. E ao chegar lá na casa da benzedeira, ela ainda deitada e com a porta da casa fechada, que só tinha uma entrada, gritou para a minha avó entrar com a sua filha, que era a minha mãe, mesmo sem ver se minha avó estava acompanhada de uma criança. E o mais interessante é que ela disse antes mesmo da minha avó adentrar a casa o que minha mãe tinha. Agora está entendido. Então ambas
entraram, porém quando ela foi se levantar para começar a benzer minha mãe, algo inusitado aconteceu. A benzedeira começou a sentir uma espécie de tontura e deitou na rede de novo e ficou um pouco pálida. E isso assustou minha avó Januária e a minha mãe Florência. De repente a senhora, que era uma mulher de uma idade avançada, começou a falar, porém com uma voz de uma mulher bem nova, quase de uma mulher de aproximadamente entre 22 a 24 anos, assim dizia, né, o relato do senhor oculto, né. Nisso ela disse, para que não ficassem com medo, e nesse inteirinho chegaram mais duas mulheres para pedirem benzimentos também. Porém minha mãe não falou nada sobre o nome delas, não falou o nome delas, né, dessas mulheres que estavam lá presentes, assim dizer. E a mulher começou a falar para mim, aliás, para minha avó Januária, ela dizia que ela estava ali para fazer cura da menininha, que ela tinha uma grande estimação por ela, que era a minha mãe. Ela se apresentou dizendo o nome dela, que era Jurema. Mas antes dela começar a fazer o trabalho de curar a minha mãe, que era a sua menininha de estimação, ela disse, sabe, Januária, quando tu era bebezinha, que está a menininha agora, e na época ela tinha por volta de 6 meses, e tu ias... Aqui me embalando de novo, ela se apresentou dizendo que o nome dela era Jurema. Mas antes dela começar a fazer o trabalho de cura da minha mãe, que era a sua menininha de estimação, ela disse, sabe, Januária, quando tu e tua bebezinha, que está menininha agora, e na época ela tinha por volta de 6 meses, e tu ias com ela a uma procissão, lembras? Minha avó disse, lembro sim. E completou, como a senhora ficou sabendo? Eu sou a protetora da sua filha, disse essa Jurema, no corpo da senhora de idade, né? A benzedeira. Os animais do fundo do mar, que me aprisionaram no fundo do mar, e que me fizeram ser que nem eles, porém têm o corpo de uma mulher ainda. E lá na cidade deles, que fica no fundo do rio, sou uma prisioneira, mas eles não sabem que eu não sou apenas composta de só carne. Eu tenho espírito. E o meu espírito anda sobre as águas desses rios, pelo fundo desses rios amazonenses. E eles não sabem, pois eles não conseguem me ver. Eu tenho salvado muitos ribeirinhos, pescadores e crianças de muitos animais dentro da água, e principalmente desses animais que me aprisionaram. Eles são uma espécie de botos e vivem no fundo dos rios amazonenses. E de vez em quando emergem às margens do rio de forma encantadora como seres humanos, parecendo homens lindos para as mulheres, e as atraem para o fundo do mar e as matam e as comem. E no caso dos homens, aparecem como lindas mulheres atraentes que, quase nuas, e os levam para o fundo do mar, aliás, do rio, melhor dizendo, e fazem o mesmo. No meu caso, não sei por que não fizeram isso comigo. E, em vez de me matarem e me comerem, me levaram para a cidade deles, que fica no fundo do rio, em uma gruta. E lá são milhares deles, e é uma cidade grande cujo nome é João. Agora entenderam porque é dito a cidade de João? Justamente por causa disso, né? É pelo menos o que a senhorinha, né? Ou melhor, o espírito da Jurema no corpo da benzedeira falou, né? O nome da cidade é João. E não me perguntem por que esse nome. E o interessante é que eles falam comigo na linguagem humana. Sempre que eles vão até a prisão, me levam comida, que são algas, alguns peixes pequenos, e deles me alimentam. Então,
uma daquelas duas mulheres perguntaram para que, aliás, por que ela não se manifesta para humanos e a socorrem de lá, ou que dê um jeito de sair? Foi então que ela respondeu: tem vários motivos para que eu não possa sair. Se eu conseguir sair, se eu conseguir ter contato com os humanos, e se eles forem lá, esses botos encantarão o local e ninguém conseguirá ver, pois eles têm guardas ao redor da cidade. E se os homens conseguirem quebrar o encanto do local, eles me matarão antes que os homens cheguem na cidade. E mesmo assim seria impossível, é uma cidade enorme e teriam que serem milhares de homens armados. Muito interessante isso aqui. E se ainda que conseguissem me libertar, eu não poderia voltar para a terra e viver como humanos. Tenho guerras, não poderia, aliás, eu não poderia mais voltar para a terra e viver como humanos. Tenho guerras, pois tenho guerras. Eu respiro como peixes agora. E se sai de dentro da água e eu corro, aliás, eu moro sem oxigênio. E acrescentou: eu vivo o tempo todo de mãos atadas e para não conseguir fugir. Eles são muito maus com os humanos. E como prova disso, vou pôr minhas mãos juntas e tentem separar se conseguirem. E uma das mulheres tentaram apertar as mãos da senhora benzedeira, que estava tomada pelo espírito da Jurema, e não conseguiram separar as mãos. E ficaram pasmadas. E perguntaram: como isso é possível? A senhora está num lugar tão longe e presa ao mesmo instante, e a senhora está aqui. Não se explique isto. Mas ela disse que nem ela mesma sabia explicar isso. E prosseguiu dizendo que ela tinha mais de 100 anos e tinha vitalidade, energia e forças de uma menina de 18 anos, quando ela foi raptada na beira do rio. Era um dos afluentes do rio Solimões. Ela estava a passear e mirar as águas daquele rio e de repente se viu puxada bruscamente para o fundo desse rio. E quando despertou, há muitos dias posteriores, e percebia que não era mais a mesma pessoa. Tinha guelras no meu pescoço e minha garganta não era mais a mesma. Tinha necessidade de ficar o tempo todo dentro da água. Era como se eu fosse morrer sem conseguir respirar se ficasse fora da água. Continuou dizendo: para provar que já tenho mais de 100 anos, talvez por volta de 120 anos, vou mostrar minha fisionomia para vocês. Naquele instante, a fisionomia da benzedeira começou a mudar e ela começou a ficar com outra aparência, que era de outra mulher, mas de uma mulher bem velha. E a minha mãe disse que quando viu aquela cena se assustou e se escondeu por trás da minha avó. E ia chorar e fechou os olhos. Mas a Jurema disse: não precisa ficar com medo, minha princesinha. Eu vim aqui só para cuidar de ti. Não vou te fazer mal. E para distrair minha mãe, ela cantava fazendo piadas da cidade de João dos botos, ou seres parecidos com botos que falavam como humanos, e batia palmas. E contava piadas. Assim minha mãe passou a distrair e não mais assustar com aquela mulher, e até pôs as mãos no rosto dela, a pedido dela. E as duas ficaram próximas e a conversar como se fossem de fato velhas amigas. Em seguida, ela interrompeu a brincadeira com a minha mãe e passou a conversar novamente para minha avó. Dirigindo para minha avó, perguntou: agora tu lembras, minha filha, da época em que minha menininha era de colo e tu estavas a ir para uma procissão da canoa agora? E minha avó disse: sim. E a Jurema disse: pois tu não lembras também que a canoa começou a balançar e do nada tu e a bebê caíram e tu não vias mais ela?
e tu pensaste que foi cobra grande que engolira tua bebê, pois tua bebê desaparecera no teu campo de visão, e tu ficaste desesperado e a gritares, até que apareceram alguns pescadores da embarcação que te viram e te socorreram. Mas tu continuavas desesperada à procura de sua bebezinha, e não havia de forma alguma. Aliás, não havia de forma alguma. Minha avó respondeu, aos prantos e angústias no peito, soluçando, sim. Completou a Jurema no corpo da benzedeira. E em seguida tu viste, mesmo na escuridão, uma mancha branca no meio do rio. E tu deste um grito, é a minha filha. E os pescadores lançaram a lanterna e viram a tua bebezinha flutuando por sobre a água. Pois é, minha filha, eu segurando de forma invisível a tua bebê, minha menininha, para que ela não se afogasse e para que ela não fosse levada por aqueles monstros, pois foram eles que atacaram a tua canoa, uma vez que perceberam que tu estavas sozinho com a bebê em pleno alto rio, e tu eras uma presa fácil. Mas como o meu espírito estava justamente passeando por sobre as águas, vi aquela cena, então entrei em brigas severas contra eles, e eles perderam para mim, pois lutavam contra o invisível. Eles já estavam até conseguindo levar a minha menininha para o fundo do mar, e percebi que ao não conseguirem mais lutar comigo por tua causa, ficaram satisfeitos em apenas levar a menininha, mas eu fui ágil e ligeira. Cheguei bruscamente bruscamente próxima deles, e antes que eles adentrassem a cidade deles, chamado João, eu passei por entre eles e, como um relâmpago, retirei da boca do que carregava e subi para a superfície das águas, e foi na hora que tu viste a minha menininha flutuando sobre as águas. E assim os pescadores resgataram essa linda bebê. E ao voltar para o meu corpo, na cidade de João, eles perceberam que, embora meu corpo estivesse lá, eu não respirava, mas de repente passei a respirar. Então perguntaram o que estava acontecendo comigo. E eu disse, estava lutando contra eles para salvar 2 vidas humanas que eles queriam destruir. E isso foi o motivo para eles me surrarem e me deixarem dias sem comer. Mas eu não sentia fome. Só não entenderam como eu fazia essa parte, nunca os contei. E por falar nisso, ela já está curada. Vocês podem ir embora. E no mesmo momento, minha mãe já sentiu bem. E elas voltaram para a casa da minha avó, e a Jurema continuou no corpo da benzedeira, conversando com outras mulheres que chegaram depois delas. Foi um relato muito estranho, de fato, amigo Assis, que mais parece um conto de fada ou história para crianças ouvirem. Mas é isso que aconteceu com a minha mãe. Insistidamente relatava. Ela dizia que foi tudo real, pois quantas vezes fosse pedido para ela que ela contasse, ela contava sempre da mesma forma. Pois ela dizia que quando chegou na casa dela, ela perguntou para a mãe dela, que era minha avó Januária, e ela confirmou tudo, contava o ocorrido, que a canoa começou a ser sacudida do nada, pois a água estava calma, e de repente a canoa virou bruscamente, e ela até que sentiu como se alguém estivesse puxando para o fundo do rio, mas ela sentiu que alguém também a puxou para o sentido contrário e empurrou para cima do casco da canoa. Mas não via minha mãe e gritava desesperadamente chorando. E quando foi que do nada apareceu aquela embarcação e a resgatou daquela canoa.
que inclusive ficou toda furada e quebrada. E mais meia hora depois, ela viu minha mãe flutuando como roupinhas e os coelhos todos molhados. E até o lençolzinho que envolvia minha mãe continuava sobre ela. Bom, esse é o relato dos assombros de hoje, enviado pelo Senhor Oculto. Quem gostou do relato, desde já agradeço, peço que dê um like e, se possível, inscreva, que ficarei imensamente grato. E quem tiver relatos assombrados, né, de assombros obscuros como este, de quaisquer tipos, podem enviar ao meu e-mail. E o meu e-mail é português.louveira@gmail.com. Obrigado.